Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui com um super convidado. Ele é fundador da For Training, treinador Master Trainer de desenvolvimento pessoal do programa Limit, coaching, PNL, constelador, hipnose e também trabalha com regressão. Seja muito bem-vindo, Fernando. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você, Mariana. Então, o nosso tema de hoje é sobre traumas de infância. O que você tem a dizer pra gente sobre traumas de infância? O que eu tenho a dizer, trauma de infância é muita coisa, né, Mariana? Tem muita coisa que pode ocorrer na vida de uma criança que levará a um trauma para a vida futura. Então, quando nós estamos diante de um problema na nossa vida adulta, a gente nunca para pensar que isso pode ter sido ocasionado por um trauma de infância. Existe muita fala popular, né, o senso comum, que costuma simplificar os traumas. Isso deixa os psicólogos malucos, né, porque, na verdade, existem traumas reais, são verdadeiros, causam dores terríveis para as famílias, mas as famílias não se dão conta de que várias coisas, várias causas que acontecem no nosso dia a dia, na vida do adulto, pode ser de decorrência de trauma, síndrome, algum problema no passado. Então os traumas eles ocorrem e às vezes a gente não pensa o quanto que ele é doloroso por causa do tamanho do trauma, né? Tipo, um dedo na cara, uma chinelada pode causar um trauma. As pessoas acham que isso é uma coisa natural, que isso é uma coisa normal, que isso é uma coisa padrão e que isso é uma forma de educar. E, às vezes, coisas como essa podem levar uma criança a um trauma. Culpas, medos, inseguranças, várias emoções da infância podem levar um adulto a um estado de trauma. Eu digo isso porque vejo os adultos, trato os adultos, né? Tanto nos treinamentos quanto em sessões particulares. E a gente percebe que a maior parte deles possuem os problemas, né, em decorrência de traumas de infância. Então, traumas são vários e levam a limitações, a medos, a dificuldades, a dúvidas, a dificuldades para acertar, dificuldades para fazer, dificuldades para decidir, dificuldades para escolher, dificuldades para falar em público. Tudo isso pode ser trauma de infância. Certo. Hoje em dia, devido ao acesso a muita informação, muitos paradigmas já caíram por terra, né? Justamente esses que você colocou ali, como chinelada, né? Bater no filho, né? Hoje em dia já se tem muita informação sobre isso, as sequelas que isso pode trazer. Mas você pode colocar para a gente quais são os comportamentos típicos de quem viveu trauma na infância, depois de adulto? Um adulto que não consegue responder, por exemplo, numa reunião da empresa, ele provavelmente tem um trauma de infância. Um adulto que não consegue reagir às adversidades, às dificuldades da vida, ele pode ter trauma de infância. Se você reage de forma infantil, você pode ter um trauma de infância. O que é uma reação infantil? Por exemplo, você está numa reunião com a sua empresa e alguém aponta o dedo na sua cara, ou te ameaça, ou te desafia, e naquele momento você reage com a garganta apertada, você não consegue falar, isso é uma reação infantil. Então, isso não é uma reação normal, não é normal você engasgar na hora de falar, não é normal você gaguejar na hora de falar, não é normal você chorar, né, diante de uma ameaça, diante de uma dificuldade, numa reunião, por exemplo, ou numa discussão com um amigo. Essas coisas que aparentemente são normais e as pessoas acabam levando para si como sendo natural de si mesmo. Eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou assim, porque ela vai entendendo que a identidade dela é essa, que foi gerada lá desde a infância. Existem pessoas que correm para o banheiro no momento de dificuldade, existem pessoas que fogem, existem pessoas que riem, que dão risada à toa, né? Dão risada. Então, diante de uma dificuldade, uma pessoa dá risada, numa reunião séria de uma empresa, pode parecer que isso é algo
o que você está achando engraçado? Né? Não tem graça nenhuma. A reunião é séria, mas a pessoa ri. Na verdade, é uma fuga. E essa fuga provavelmente é uma relação de um trauma de infância. Então, os traumas de infância são vários que a gente pode relacionar. Observando um adulto tendo reações infantis, e é muito comum, é tão comum que as pessoas acham que isso é normal, e não é normal, não é normal. As reações infantis são normalmente traumas de infância. Esse nome traumas de infância, né, parece impactante, mas não tem a ver com acidentes ou algo graves, né, Fernando? Tem a ver com situações que acontecem muitas vezes repetitivamente, né, durante a educação, durante o dia a dia em casa com os pais, né? Você tem alguns exemplos de situações para colocar para gente? Sim, por exemplo, uma criança que sente-se culpada pela separação dos pais, por exemplo. A gente não se dá conta. A criança, por mais bem que ela esteja, por mais que ela esteja... estou falando de uma criança que tem um nível de consciência para entender a separação, tá? Não estou falando de uma criança, um bebezinho recém-nascido, que também tem seu nível de consciência e sente falta também biológica, né? Que aí é uma outra história. Mas vamos falar do que nós consideramos factível, visual, algo que a gente possa entender com a demanda, né, do acontecimento. Então, uma criança, por exemplo, de 4, 5 anos de idade, onde a mãe o responsabiliza, às vezes, por coisas que ela está fazendo de errado, ou por coisas que ela não está fazendo, que deveria fazer, e ao mesmo tempo ela se separa do papai, a criança pode entender que essa separação foi por causa dela. Né? E se no momento de discussão do papai e a mamãe, e um deles disse, olha, eu não aguento mais você, a criança pode ficar com isso na mente. Às vezes, uma ou duas vezes que foi falado isso, a criança vai guardar e vai levar essa mensagem como sendo verdadeira, ou seja, ela vai entender que ela foi um estorvo e causadora da separação. Ela vai carregar essa culpa por toda a vida dela. E o nosso cérebro, ele generaliza as informações. Quando nós nos sentimos culpados por alguma coisa, nós passamos a nos sentir culpados também por outras coisas. Nós transferimos as emoções negativas para outras coisas. Então, isso vai acarretar uma série de danos, não é? Que pode ter o começo imperceptível, porque os pais não percebem, mas na vida adulta vai causar um dano enorme. Agora, pode ser também através de trauma de acidente, né? Um evento emocional muito forte que pode levar uma pessoa ao trauma. Isso pode ocorrer com adulto também, né? Que é o estresse pós-traumático que é falado, por exemplo, que ocorre depois de algo grave ter acontecido, algo extremamente emocional. E que é preciso também saber lidar com isso. Isso pode ocorrer tanto com criança quanto com adulto, né? Mas como nós estamos falando de trauma de infância, então os traumas de infância podem também ser de recorrência de grandes momentos emocionais. Se você parar para pensar, você que está aí ouvindo a gente, e tentar se lembrar de momentos da sua infância, você vai perceber que os momentos que você mais se recorda são os momentos de um valor emocional maior, onde você mais se emocionou. Então são grandes eventos que você se lembra. E se foram eventos ruins, eles vão ficar marcados pela sua vida. Às vezes o cérebro consegue fazer com que o momento seja de uma certa forma ofuscado, né? Ele sai da sua memória, justamente para você não sentir dor. Isso é um dispositivo que nós temos de proteção. Por isso que muita gente não se lembra da sua infância. Tá? Muita gente tem a infância apagada, vai lembrar-se dos 7, 8 anos para frente, sabe? Por quê? Porque os momentos muito ruins o cérebro preferiu ocultar. E aí você vai ter um acesso a esse momento, a essa dor que foi associada numa determinada hora da tua vida, sem perceber. Então tem muita gente que possui dores, sofrimentos, angústias, às vezes até doença física, decorrente desses momentos que estão no inconsciente e fazem com que a pessoa sinta-se mal. Por causa de origem disso. Emocional, né? De emocional. Tudo é de origem emocional.
E assim que identificado algum trauma, alguma situação, quem que deve ser trabalhado? A criança ou os pais? Isso depende, né? Quando nós encontramos, aí você está falando da criança, né? Para prevenir, né? Porque depois de adulto aí é o adulto que tem É que o ser adulto. tratado, né? É Uhum. aquela criança que não foi tratada na infância, que não foi cuidada na infância, que não recebeu a segurança necessária. Quando chega na fase adulta, é ela que acaba tendo que ser tratada. Que são a maioria das pessoas que me procuram, são a maioria das pessoas que vão nos nossos treinamentos, são a maioria das pessoas que buscam ajuda quando percebem, né, que isso é realmente um problema, porque as pessoas no seu dia a dia não percebem que estão com problema. E os pais, quando estão com os filhos pequenos, também não percebem que estão causando um trauma, que estão causando uma dor e que pode ter também uma influência futura terrível, né? Mas, por exemplo, para o pai e para a mãe que está assistindo agora, né? Essa nossa gravação, se ele identifica algo que possa estar ocorrendo na família, possa algum comportamento na criança, né? Qual profissional ele deve procurar? Como que eles devem buscar soluções para essa situação? Tá, essa área pertence à psicologia. Então é sempre bom observar, né? Eu sou um profissional da programação neurolinguística, né? Da PNL. Eu trabalho com constelações sistêmicas e toda essa área vem da psicologia. Entretanto, eu aconselho o pai a observar seus filhos e recorrer a profissionais da psicologia, psicólogo, psicanalistas, né? É bom saber identificar um bom profissional, existem formas para isso também, ou profissionais de programação neurolinguística, hipnoterapia, e que consiga promover, nesses casos, trabalhos para conflitos familiares, né? Como a constelação sistêmica, por exemplo, que eu consigo atribuir a programação neurolinguística com a constelação sistêmica para resolver problemas de conflitos de relacionamentos ou familiares. Quando nós conseguimos identificar as dores, os traumas, os sofrimentos da criança, dos pais, nós libertamos a família. É uma coisa assim impressionante. E os pais, para observarem e entenderem se estão necessitando, né, de um cuidado, observe o seu filho, observe se ele está reagindo bem com as demandas do dia a dia. A criança tem que ser criança, ela tem que gostar de brincar, ela tem que gostar de se divertir, ela tem que gostar de ser criança, né? Quando a criança, por algum motivo, não está sendo criança, é porque alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. Às vezes os pais querem que a criança seja adulta antes que ela cresça, querem acelerar o processo. Às vezes por um cansaço mesmo, porque não é fácil. A criança está sempre querendo mais, está sempre exigindo mais dos pais, ela quer muita atenção. Então, se ela está se socializando bem com os pais, está brincando com os pais, é legal os pais entenderem essa importância. Do 0 aos 7 anos de idade, a criança necessita muito dos pais, necessita muito de brincar, necessita muito de ser criança. E os pais querem que a criança torne-se organizada, certinha, que faça tudo certinho, que não grite, que não corra. E os pais acabam impedindo a criança de sofrer, impedindo a criança de perceber a vida. É legal falar para a criança, Mariana, que a vida não é só alegria, que existe sofrimento e dor também, né? E que é legal sentir dor, não de uma forma, eu não sei a palavra certa que eu gostaria de usar, mas de uma forma esculhambada, de uma forma babaca, né? Falar que é legal sofrer, mas de uma forma humana. O mundo sente dor, né? Faz parte da vida sentir dor. E é claro que a gente vai acalentar, a gente vai dar carinho, a gente vai fazer de tudo pelos nossos filhos. Mas é importante que eles saibam que o mundo não é só alegria, que não é só
principalmente o momento que nós estamos vivendo, né? Essa pandemia, toda essa mudança que tem ocorrendo, né? E que a gente ainda não tem data para terminar. Eu acho que ficou explícito para todo mundo quanto mudou a nossa rotina, né? Nossa maneira de viver em função de tudo isso que está acontecendo. Eu imagino como que os pais devem estar se virando em casa aí com os filhos, porque é uma loucura, né? Não podendo... Já não era muito saudável os filhos na rua. Agora, então, nem se fala. Em se tratando de adolescente, então, nem se fala, menos ainda, né? Porque aí é aquela fase de querer ser contra a rebeldia, é estabelecimento do eu, e que é um momento muito importante também do nosso desenvolvimento. É importante que os pais entendam que é importante tudo que se passa dentro da nossa vida, né? É importante a criança gritar, por exemplo. É importante. E nós queremos que a criança silencie, que ela seja silenciosa, né? E quando a gente entende que o poder está no grito, né, na força, é um momento natural do ser humano. É uma coisa que eu falo muito nos meus treinamentos, é isso. As pessoas tímidas, envergonhadas, acanhadas, acabrunhadas, elas normalmente vêm de uma educação rígida, onde foi impedida de reagir. Reprimido, né? Foi reprimida. Então, o que é a repressão? Só o fato da criança não poder gritar já é uma repressão. Claro que tudo isso sendo feito de uma forma organizada, tá? Não é de uma forma esculhambada, como eu estava falando. Às vezes a gente pensa, eu estou falando aqui, você está pensando do teu jeito. O que é impedir uma criança de gritar ou permitir que ela grite, né? Nós podemos fazer isso de uma forma saudável, brincando. Mas nós vivemos numa sociedade onde a criança não pode gritar no playground do prédio onde ela vive, ela não pode... É falta de educação. Então, isso vem da nossa cultura, vem da nossa crença, vem dos nossos valores, que nos impedem de reagir de uma forma natural para o nosso desenvolvimento psíquico, desenvolvimento da mente, desenvolvimento das emoções. É muito importante a criança aprender a usar a raiva. Para quê? Para sentir o poder que ela possui, né? Mas nós temos uma visão da raiva, que é uma emoção positiva, ela é muito positiva. É com a raiva que você decide, é com a raiva que você segue em frente, é com a raiva que você se autodetermina, é com a raiva que você tem convicção, é com a raiva que você luta por aquilo que você quer. É a raiva que faz isso. É uma emoção positiva, mas a gente vem de uma crença de que raiva não é uma coisa legal. Então, o que a gente faz com nossos filhos? A gente faz eles ficarem calmos, né? E tem pais que ainda dão uns Rivotril ainda pro filho. Desde muito pequeno, né? Desde calmo, muito pequeno, tem que ficar quietinho. Não Então, chora, né? O que os pais dão para os filhos hoje, além do Rivotril? É um celular para ele ficar lá assistindo os seus desenhinhos, a televisão. Por quê? Porque você não aguenta mais aquela criança gritando do teu lado. Então, vamos deixar ele calmo, vamos deixar ele quieto. Então, gente, olha... às vezes eu penso assim, eu tive uma infância onde eu andava na rua descalço e meu pé vivia vermelho. E aí eu falo, nossa, aquele tempo era bom, né? Aquele tempo a gente podia brincar na rua, a gente podia gritar, a gente podia se divertir à vontade. E hoje as crianças não fazem mais isso, elas ficam em casa. Com pandemia piorou. E aí gritar dentro de casa nem pensar. Eu fico imaginando o desenvolvimento das crianças para o futuro. As crianças de hoje para o futuro. É preciso fazer alguma coisa. É importante que se faça alguma coisa para que a gente consiga, de alguma forma, ter uma geração de adultos de bem com a vida, sabe? Porque senão, imagina o que pode acontecer, né? Nem penso nas consequências. Mas a consequência é terrível. São pessoas que vão ter muita dificuldade, tanto homem quanto mulher, né? São crianças que hoje estão sendo levadas a um nível de estado emocional que vai causar um grande arrependimento para os pais, se eles tiverem consciência disso. Então, hoje, inclusive, eu estou fazendo um trabalho diário que eu chamo de Jornada Limite. E hoje, eu não sei se vai dar tempo de eu fazer, vamos ver se eu vou conseguir. Estou fazendo um trabalho que eu chamo de Jornada Limite, com o objetivo de conscientizar, sabe?
conscientizar as pessoas, porque muita gente que passa pelos nossos treinamentos, eles falam assim, poxa vida, Fernando, todo mundo deveria fazer esse limite, todo mundo deveria participar, o mundo seria melhor, as famílias seriam melhores, os relacionamentos seriam melhores, né? A vida financeira das pessoas seria melhor, quanta coisa melhoraria, né? O que a gente faz para convencer as pessoas, né? Aí eu pensei assim, poxa vida, o que eu posso fazer é uma jornada de conscientização. Conscientizar as pessoas da importância de trabalhar e exercitar a mente, o cérebro. As pessoas se preocupam em exercitar o físico, ficar bonito, ficar com barriga de tanquinho, com o rosto maravilhoso, mas por dentro não se cuida. A mente não é cuidada também. E aí, ao final, né, da vida, um determinado ponto da vida, é que a pessoa vai perceber o quanto tempo ela deixou de se ver, o quanto tempo ela deixou de observar ao seu redor, né, em relação aos filhos, em relação às pessoas que ama, em relação aos pais. E aí que vai dar valor, mas é tarde demais. Fernando, obrigado por estar conosco essa noite. Esse tema é muito importante, tem bastante coisa a discutir, a falar, né? Então, quero agradecer a você. Eu que agradeço, Mariana. E agora é com vocês, as dicas da Mari. E hoje, com as dicas da Mari, eu trouxe alguns acessórios para vocês estimularem o filho de vocês, para ele aprender a usar a boca, dar função para a boca. Por exemplo, pegar um canudinho e um pote com água, fazer bolinhas. Você pode mudar os canudinhos, tem esse outro modelo. Você também pode colocar glitter ou cola glitter, ou também colocar gelatina e dar uma cor, por exemplo. Você também pode usar esse canudinho na hora do banho, levar junto na banheira e ensinar a criança a usá-lo. Também podemos usar apito. Também podemos usar esse potinho simples de plástico com bolinhas de isopor e um pequeno véu. Pá! Bah! Acaba sendo um estímulo visual para a criança. Você também pode usar bolinha de sabão, que tem em qualquer lojinha para comprar. Olha que divertido. Você também pode usar aquelas franjas de bala que se usava muito nas festas de aniversário. Fica muito visual para a criança. Essas são as dicas da Mari de hoje.